Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 147. Salmo 147, ele é um convite. E eu tenho certeza que muitos estão aqui vieram por um convite, né? Com certeza, todos vieram, né? A grande maioria veio por um convite aqui. Convite de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. E quem não gosta de receber um convite? Não é verdade? Muitas vezes a gente fica pensando aí num convite, né? Já parou para pensar num convite todo especial de alguém, né? Às vezes tem aí alguém que você gostaria de conhecer, não é verdade, né? Antigamente tinha aí nos rádios, né, uns sorteios, ganha um convite, né, para passar o dia aí com uma pessoa tal, famosa, na verdade, e muita gente concorria, né, na televisão, um convite. Hoje em dia, os convites muitas vezes estão ficando raros, não é verdade? Quando você vai casar, você escolhe lá, né, tem um limite de pessoas que você pode levar, né? Quando você faz um aniversário, tem um número, sempre tem um número limitado de pessoas, infelizmente, né? Aqueles que recebem o convite ficam todos felizes, mas aqueles que não recebem geralmente ficam chateados. Eu não fui convidado, por quê? Que absurdo. Mas o Salmo 147, ele fala que Deus faz um convite a toda criatura, a todo homem, e o convite de Deus é tão maravilhoso que esse convite é para todos. O convite de Deus, ele não faz acepção de pessoas. Muitas vezes nós somos obrigados, não é porque nós queremos, mas muitas vezes somos obrigados por causa das circunstâncias. Mas Deus é tão maravilhoso que na sua infinita bondade, nós cantamos aqui nessa noite a bondade de Deus, ele faz um convite a toda criatura. Ele nos convida que nesse salmo nós vamos meditar nessa noite nesse convite de Deus. E Deus nos convida aqui nesse salmo todo especial, por isso que eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta durante a nossa mensagem, porque ele não tem apenas um convite, mas ele tem alguns convites para nós, de coisas que ele deseja realizar em nossas vidas, porque quando Deus convida o homem, a sua criação, a ir até a sua presença, é porque ele tem alguns desejos, é porque ele deseja realizar algumas coisas em sua vida, na minha vida, na nossa vida. E o primeiro desejo que Deus ele nos convida é que ele nos convida a fazer uma restauração e uma cura. Versículos de 1 a 3 nos diz assim: louvai ao Senhor porque ele é bom, é amável, cantar louvores ao Senhor, fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega todos os dispersos de Israel. Ele sara os de coração quebrantado e ele cuida das suas feridas. Amém. Primeiro convite que o salmista nos traz aqui é que Deus nos chama para louvarmos a Ele, porque Ele quer fazer algo tão especial nas nossas vidas. E aqui o salmista ele diz que ele edifica a cidade, ele cuida da cidade, e que ele, além de cuidar da cidade, ele cuida de pessoas. Ele diz que ele traz aqueles que estão dispersos, aqueles que estão longe, porque ele tem uma obra que ele deseja realizar na vida do ser humano. Muitas vezes o ser humano está longe, está disperso da presença de Deus, e o salmista diz: olha, Deus está chamando você que está disperso, que você está longe, porque ele precisa fazer uma obra na sua vida. E o salmista fala que Deus, ele faz tanto uma obra espiritual, ele sara as feridas do coração, ele trata o coração quebrantado, como ele cuida das feridas. Todo ser humano tem esse problema na sua vida. Nós temos feridas que são emocionais, nós temos feridas que são físicas e nós temos feridas espirituais que Deus convida o homem a ir até a sua presença porque ele quer tratar. Quando o homem está disperso, quando o homem está longe de Deus, ele não é feliz. Por isso Deus convida você, ele convida a mim, ele convida a todos nós a irmos à presença dele, louvar, porque ele é bom, porque ele traz aquele que está longe, aquele que está afastado, aquele que está perdido. Por isso que Jesus contou aquela história do filho pródigo, né? Aquele filho que abandonou a família, largou tudo e se perdeu, mas ele estava ali de braços abertos para receber. Deus é assim. Não importa o que você tenha feito,
não importa o que você está fazendo, não importa o que você fará, mas Ele nos convida a ir até a presença dEle, porque Ele deseja nos sarar, Ele deseja nos curar a alma, corpo, as emoções. Por isso nós dizemos, Deus é bom. Por isso nós somos convidados nessa noite a agradecer a Deus pelas curas que Ele faz em nossas vidas, sejam curas emocionais, sejam curas físicas, sejam curas espirituais. Deus cura, porque eu creio que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, para todos sempre. Eu creio ainda em milagres, eu creio que Ele continua no meio de nós, porque Ele prometeu isso. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Então Ele nos convida a entender isso. Esse é o convite. Que nesta noite Ele quer restaurar todo aquele que está ferido, magoado, triste. Porque muitas vezes a nossa ferida interior, ela é maior do que a ferida exterior. Talvez você passa alguma coisa dentro do seu coração, alguém que te feriu, uma situação ruim. E Deus é tão maravilhoso que o homem não pode fazer isso. A medicina não pode curar isso. A medicina muitas vezes diz, olha, esse problema é emocional. Por quê? Porque ele está causando algo físico. Mas a medicina não tem cura para isso. A medicina não tem cura. Mas Jesus, Ele pode curar. A medicina não descobriu a cura para o nosso emocional e principalmente para o espiritual. Mas Ele pode. Quando a gente vai até Ele e adora Ele, e Ele nos chama, Ele congrega, Ele traz aquele que estava afastado. Ele sara, porque Ele conforta, Ele cuida das nossas necessidades. Talvez algo que eu ache que é insignificante. Deus, Ele está cuidando de você. Talvez você ache que aquilo que a pessoa que está do seu lado está passando, isso aí é frescura. Muita gente fala, isso é frescura. Não é verdade? Quantas vezes a gente olha e pensa, depressão, isso aí é frescura, eles acham, né? Psicólogo, para quê? Então a pessoa está sofrendo e talvez ninguém te entenda. Mas Deus entende você. Ele sabe o que você está passando. Por isso o salmista fala, é um convite a adorar a Ele, aquele que está disperso, aquele que está longe, porque Ele sabe. Ele é o único que sabe aquilo que está passando no seu coração nesta noite. Talvez mais ninguém saiba, mas pode ter certeza que Ele sabe. Pode ter certeza que hoje Ele quer trazer você para a presença dEle para cuidar. Segundo convite, que nós somos convidados, dentro desse primeiro convite, é reconhecer que Ele pode fazer isso. O salmista diz, olha, você tem que reconhecer que Ele tem poder e sabedoria para fazer isso. Porque muitas pessoas não acreditam nisso, não reconhecem. E aí o salmista continua, dos versos de 4 a 6, ele diz que esse Deus, no versículo 4 fala, Ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso Deus, e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, mas dá em terra com os ímpios. Sabe, o convite é reconhecer que Deus tem esse poder. O salmista diz, olha, Ele consegue contar o número das estrelas. Os cientistas dizem que as estrelas são bilhões, que elas são infinitas. O que isso quer dizer? Existe mais estrela do que gente na face da terra. E olha que nós já somos mais de 7 bilhões de habitantes. Se Ele sabe o nome das estrelas, você acha que Ele não sabe o seu nome? Se Ele é o Criador das estrelas, e se Ele é o meu Criador, você não acha que Ele sabe o que está acontecendo com você hoje? É claro que Ele sabe. Mas você é convidado a reconhecer isso na sua vida. Sabe por quê? Porque apesar dele ser todo poderoso, Ele não obriga você a reconhecer isso. Isso é que é o fantástico de Deus. Porque o ser humano é a única parte da criação, o homem, é a única parte da criação que Deus deu direito de escolha. O restante da criação não tem direito à escolha. O restante da criação não foi dado esse direito de escolha, mas para o homem foi dado esse direito de escolha. E aí o salmista está chamando o homem, olha, Deus está chamando você um convite, para você reconhecer que Ele tem poder, porque Ele é o Criador das estrelas, por isso Ele pode contar uma a uma, por isso que Ele pode chamar pelo nome, porque foi Ele que criou. Foi Ele que criou. Você já viu
aquelas famílias, né, antigas que tinham muitos filhos, né? Tinha família que tinha mais de 20 filhos, não é verdade? As mães sabiam o nome de todos os filhos. A mãe não esquece, não é verdade? A mãe sabia o nome de todos os filhos. A minha avó, né, ela sabia o nome de todos os filhos e de todos os netos, um por um. Isso aos 97 anos, quando ela veio falecer. Então pensa, se um ser humano limitado, né, consegue guardar o nome de cada um dos seus, imagina Deus. Imagina Deus. Imagina esse amor, isso é algo tão maravilhoso, em que ele diz, olha, reconhece que eu tenho poder e sabedoria, porque ninguém mais tem. Porque quem é que pode sarar, curar? Porque Deus é bom. Quem é que pode fazer isso? Deus não era obrigado a fazer isso para ninguém, mas Ele nos ama e Ele faz, porque Ele é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus, Ele é bom, Ele nos ama. Por isso nós somos convidados a estar na presença dEle, pois Ele fez tudo. Ele fez tudo. Ele é maravilhoso. Gênesis lá diz no início que Ele fez as estrelas, toda a criação. Deus um dia chegou para Abraão e disse, olha, conta as estrelas do céu. Você consegue contar as estrelas do céu? A sua descendência vai crescer tanto que vai ser impossível contar. Deus é maravilhoso. Deus, Ele é fantástico. E dentro desse convite, o salmista continua dizendo, um terceiro convite, é que você nesta noite é convidado a dar um passo para realmente confiar na provisão de Deus. Porque cada um de nós passa por uma necessidade específica. Quem é que não tem problemas? Quem é que não tem necessidades? A minha pode ser insignificante para você, a sua pode ser insignificante para mim, mas para Deus, toda necessidade é importante. Então o salmista, nos versos de 7 a 9, ele nos diz assim, cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam amém. Veja bem, se Deus cuida dos animais, Ele não vai cuidar de você? Ele dá provisão aos animais. Jesus Cristo disse lá no Sermão da Montanha, não estejais ansiosos por coisa alguma. Porque se Deus dá alimento às aves do céu, se Deus faz aquela flor ali do campo brotar linda e maravilhosa, Ele não vai cuidar de você, então por que você está ansioso? Você provavelmente está ansioso porque talvez você não confie em Deus. A ansiedade é a falta de confiança em Deus. Porque a ansiedade é aquilo que eu não posso resolver. Quando eu estou ansioso, é porque eu não posso resolver. E se eu não posso resolver, não vai adiantar estar ansioso. Por isso que Pedro diz lá na sua carta, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de você. Ele está chamando você, olha, lança a sua ansiedade. Sabe, a provisão divina, os animais, eles sabem exatamente aonde tem o alimento, eles sabem exatamente como se alimentar, eles sabem que eles podem ir ali. É o ciclo da natureza, que nunca falha. Eles têm essa certeza e Deus diz que Ele cuida dos animais, das aves do céu. E por que Ele não vai cuidar de nós? Muitas vezes porque nós somos homens de pouca fé. Não confiamos no poder de Deus. Por isso Ele diz, olha, cantai ao Senhor. Você é convidado a cantar novamente. Porque você tem motivo para dizer que Deus é bom. Por quê? Porque Ele cuida de você. Você pode confiar. Então você hoje é convidado a confiar nele. Seja o que for, a coisa mais simples. Você é convidado a confiar em Cristo. É o convite dele, é o convite que o salmista faz. E ele dá o motivo. Você pode confiar, porque se ele cuida dos animais, das aves do céu, ele vai cuidar de você também. É o convite. Mas para isso, você precisa confiar na provisão do sustento dele. Ele diz
que nós somos convidados a nos alegrarmos em Deus. Ele diz que todos têm que se alegrar em Deus. A Bíblia fala em Neemias, no capítulo 8, versículo 10, ele diz: a alegria do nosso Deus é a nossa força. A alegria de Deus é que nos dá força. Ele não está dizendo que você não tem problemas. Ele não está dizendo que você não tem problemas. O que ele está dizendo é que ele vai te dar alegria para que você tenha força para resolver os problemas. O que ele está dizendo é que ele vai colocar pessoas para isso. Por isso, o salmista, ele fala no versículo 10, ele diz assim, 10 e 11, no capítulo 147. Não faz acaso da força do cavalo, nem se alegra nos músculos do guerreiro, mas ele se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Ele se alegra, se agrada, fica feliz, não naquele homem que é forte, não naquele que acredita na sua força, porque muitas pessoas acreditam que não precisam de nada nem de ninguém, inclusive de Deus, porque são fortes, porque tem dinheiro, porque tem poder. Mas está dizendo, Deus não se agrada desse orgulhoso, arrogante, mas ele se agrada do humilde. Por isso a palavra dele diz que aquele que se exaltar diante de Deus será humilhado, mas aquele que se humilhar diante de Deus será exaltado. Ele se agrada disso. O convite dele é que nós, nessa noite, nos acheguemos a ele de forma humilde. Por quê? Você acha que eu e você merecemos alguma coisa de Deus? Claro que não. Apesar de não merecermos nada. Por isso que nós aprendemos que a graça é a graça de Deus que vem sobre nós. E o que significa a palavra graça? É um favor imerecido. Eu não merecia nada de Deus, mas Ele é tão maravilhoso que Ele derramou a sua graça através do seu Filho Jesus Cristo, que veio aqui na terra para espalhar a sua palavra, para morrer na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitar, deixando assim a sua graça para todos. Não merecíamos isso, mas Ele fez isso por nós. Por isso, nessa noite, o salmista, ele encerra a sua palavra dos versos de 12 a 20, em que ele convida todos sem distinção, a confiar que Deus tem uma bênção toda especial para todos nós, não importa quem você seja. Ele faz este convite dos versos de 12 a 20, ele diz: louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre de forma veloz. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a tua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, a todos aqueles que ignoram os seus mandamentos. Amém. Sabe, veja quantas bênçãos ele promete aqui. Versículo 13, ele fala das trancas, ele promete a bênção é da segurança. Ele promete a bênção da sua família, dos seus filhos, sabe? Ele promete a bênção da prosperidade. E ele cumpre de uma forma veloz. Ele cumpre de uma forma que nós nem acreditamos. Ele continua falando lá no versículo 19, que ele mostra através da sua palavra, a palavra de Deus, tem toda a orientação que nós precisamos, as suas leis estão escritas aqui. E ele diz, olha, que ele quer fazer a todos. Versículo 20 ele fala, mas ele diz, daqueles que ignoram isso, esses perdem as suas bênçãos. Sabe, ele faz um convite a toda criatura, mas ele diz que algumas pessoas ainda assim ignoram. Ele
fala que ainda assim, algumas pessoas rejeitam a bondade de Deus. Parece um absurdo, não é verdade? Mas existem pessoas que ainda assim rejeitam a Deus. Ainda assim rejeitam a vontade de Deus. Algumas pessoas dizem que Deus não existe. Aqueles que são ateus, né, dizem que Deus não existe. Outros que se dizem agnósticos acham que se Deus existe, Ele abandonou tudo isso aqui. Ele cuida da vida dele, eu cuido da minha vida. Algumas pessoas, no decorrer da vida, sofreram tantas feridas que perderam a fé, abandonaram a Deus no meio do caminho. Algumas pessoas acreditam que Deus os abandonou, mas jamais. Deus não abandona ninguém. Muito pelo contrário, nós é que abandonamos.